Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a colorizar imagens utilizando redes neurais. Eu não vou construir uma rede neural aqui do zero, eu apenas vou mostrar como rodar uma rede neural que já está pronta para vocês colorizarem imagens preta e branca. E para fazer isso, a gente vai utilizar um projeto muito legal chamado TheOldFi, que é de um dos alunos da FastAI. Ele foi desenvolvido pelo tem aqui a licença, é Jason Antic, e ele liberou a licença, né, MIT, então eu posso livremente estar, inclusive, compartilhando, né, o projeto dele, porque é muito legal o projeto dele. Então, nesse projeto, a gente tem vários exemplos, né, tanto de imagens como também vídeos, porque no final das contas um vídeo é só uma sequência de imagens, e tudo isso pode ser feito, essa colorização pode ser feita através de uma rede neural que ele mesmo treinou. Aí depois que eu te mostrar como colorizar, eu vou também dar um pouco dos detalhes de como ele treinou essa rede neural. Então vamos começar. Então aqui no começo ele compartilhou uma o código dele para ser rodado diretamente na nuvem, através do Google Colab. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o código dele aqui no Google Colab, que apesar de ser um código, um ponto de partida, caso você programe em Python, por exemplo, você pode reutilizar esse código para outros projetos, já que a licença é MIT, então você também pode utilizar em seus projetos. E aqui tem os créditos, primeiramente. Então, aqui, primeiramente, eu vou conferir se a GPU, se a placa de vídeo está ativada. Então, eu vou vir aqui em Editar e Notebook Settings e já está ativo aqui. Então, deixa eu só dar uma visão geral. Então, apesar de ter códigos aqui, você não vai precisar fazer muitas modificações aqui. A única coisa que você precisa modificar nesse código é inserir uma URL aqui do da imagem que você gostaria de colorizar. Então, se você tem uma foto de família, por exemplo, você pode criar um link direto para foto, né, da sua família. Você pode usar o Imgur, por exemplo. Você pode fazer o upload da imagem aqui e em seguida enviar para esse código. Esse código vai baixar essa imagem e rodar essa rede neural para colorização. Então, para o meu exemplo aqui, eu vou pegar uma imagem clássica aqui da gripe espanhola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o link direto dela. Então, eu vou vir aqui com o botão direito e copiar endereço de imagem. E uma coisa importante aqui, esse endereço de imagem, ele precisa terminar com a extensão da imagem, que no caso aqui é JPG. Porque, por exemplo, se você upar no Google Drive, lá não vai ter a extensão no final da imagem, vai estar todo um código. Então você não vai conseguir por lá fazer, né, criar um link direto de fato. Então por isso que eu recomendaria aqui o Imigur, por exemplo, que nesse você consegue um link direto. Então beleza, então voltando aqui, eu vou colocar então essa URL aqui e é só isso. Então, e em seguida eu vou mandar rodar todo esse código. Então, para rodar esse código, eu primeiramente preciso conectar aqui na nuvem e, e depois que ele estiver conectado, eu apenas preciso mandar ele rodar. Ele já está inicializando aqui, pronto. E em seguida eu só preciso vir aqui em Runtime e Run All. Aí eu vou dar um Run Anyway e pronto, ele vai começar a rodar todo esse código. Então, primeiramente, ele vai importar o PyTorch. Então, no back-end, a gente tem o PyTorch, que é uma biblioteca de redes neurais sendo utilizadas. Em seguida, ele vai clonar o repositório onde contém o código dele, o modelo dele para colorização de imagens. Ele vai abrir a pasta. Em seguida, ele vai instalar
os requerimentos aqui. Então, tem vários pacotes do Python aqui que precisam ser instalados como requerimentos. Então, aqui ele instalou. Aí, a seguir, ele vai importar o FastAI, que é uma biblioteca de redes neurais. Tem um curso também em cima da FastAI, que é uma biblioteca que usa o PyTorch, mas torna os códigos de redes neurais muito mais amigáveis. Então, você consegue implementar estado da arte, modelos extremamente bons, sem precisar programar muito a fundo. Com poucas linhas de código você consegue. Então, ele também utiliza aqui a FastAI. Aí, em seguida, ele aqui importa também o próprio pacote dele para visualização. Esse DLDify é lá do repositório que ele baixou. Em seguida, aqui ele ativa um parâmetro para utilização da placa de vídeo, que é o CUDA, no caso. Em seguida, aqui nesse link aqui do Dropbox, o que ele está fazendo ele está fazendo o download do modelo pré-treinado. Então, a gente pode treinar uma rede neural e depois de treinada a gente pode reutilizar em outras aplicações. Então, é o que ele fez aqui. Ele pode ter gastado horas ou dias treinando a rede neural dele e depois que está treinada, é só você salvar e depois reutilizar em outros locais. Então esse é o link, né, da rede neural dele, que ele está baixando aqui. E depois, então aqui o download talvez demore um pouco, parece que é um modelo bastante grande. Então eu vou dar uma pausa aqui até terminar esse download e aí a gente dá continuidade. Bom, dando continuidade, é um modelo bastante pesado, 800 MB, então por isso que demorou um pouco. Aí em seguida ele baixou aqui uma marca da água, talvez ele vai utilizar para inserir em cima da imagem, para proteção de direitos autorais. E em seguida ele está pegando um colorizador de imagem. Então aqui que ele está inicializando o modelo dele, que ele baixou aqui. Então ele está inicializando o modelo aqui. Ele também faz uso de um modelo pré-treinado, então ele também baixou aqui. Então teve mais um download aqui, mas aqui que está o modelo, que é um colorizador de imagens. E por fim, daí a gente chega aqui na parte mais importante, que é a colorização. Então ele até criou um ambiente aqui mais amigável, que em vez de você ter que modificar aqui diretamente os parâmetros, basta você colar aqui o link, né, direto da imagem que você quer colorizar. Aqui também tem um fator de renderização que, dependendo desse valor, mostra assim, o grau de liberdade da colorização que será feito. Então, às vezes você deixa um valor muito alto, ele começa a extrapolar demais também as áreas. Então, a gente vai ver aqui mais tarde qual vai ser a diferença, porque ele vai comparar, né, diferentes valores desse fator de renderização aqui. Aí, aqui está marcado, né, para usar aquela marca da água. Então, por isso que ele baixou antes. Então, eu vou pausar aqui, esperar ele rodar esse modelo, que ele demora um pouquinho. Aí depois a gente dá continuidade. Beleza, e aqui a gente tem o resultado. Então, ele aprendeu a identificar, né, diferentes elementos aqui da imagem. E para cada elemento, de acordo com as imagens, a semelhança, né, com as imagens que ele foi treinado, ele agregou, né? Ele atribuiu uma cor para cada pixel. Então aqui dá pra gente comparar um pouco do antes e do depois. E uma coisa que faltou eu explicar aqui, o que está acontecendo no código aqui. Então ele definiu, né, esses três parâmetros aqui, né, qual é a fonte, né, o URL, o link direto da imagem. Também esse fator de renderização e você vai ter uma marca da água ou não. Aí ele verifica, né, se nenhum desses
atributos aqui está em branco. E se não estiver em branco, aí ele vai rodar o modelo que eu comentei antes, né, o Colorizer, e ele vai chamar esse método aqui, plot transformed image from URL. Então ele vai plotar, né, uma imagem transformada a partir de uma URL. Então ele vai esperar uma URL aqui como entrada, também o fator de renderização, a comparação que tem ali embaixo, né? Então está verdadeira e também se tem marca da água. Então a mágica mesmo então ocorreu a partir dessa linha aqui. Aí a linha seguinte aqui foi só para abrir a imagem, né? Porque ele gerou uma imagem que está nesse caminho aqui, image path. Então é uma nova imagem que está disponível lá. E daí para você visualizar essa imagem, aí ele chamou essa função aqui, ó, show image in notebook. Mas se você quiser até mesmo baixar essa imagem colorizada, a gente pode primeiramente ver aqui qual é o path, o caminho, né, dessa nova imagem. Então, está dentro de uma pasta chamada result images e daí image png. Então eu não consigo clicar aqui, mas é para ter um botãozinho aqui para só um momento. O botão parar estava em cima aqui desse ícone que eu queria clicar, que só para mostrar que aqui a gente tem acesso, né, às pastas, tudo. Então, e aqui ele diz que está dentro da pasta resultados. Então a gente pode ver que aqui está a imagem. Então se você quiser daí baixar, né, a imagem colorizada, é só você vir aqui em download, que aí você vai ter ela no seu computador. Então aqui está. Deixa eu até abrir para mostrar. Então aqui está a imagem colorizada. E aqui, aquele fator de renderização que eu comentei antes, tem aqui embaixo. Então você pode perceber que o que ele fez aqui foi só fazer um range, né, com diferentes valores, né, de fator de renderização, que daí ele atribuiu aqui, e aqui a gente está comparando. Então aqui com o fator, vamos do topo primeiro, fator de renderização 10, então, só um momento. Então, você pode perceber que com 10 ele praticamente nem colorizou. E quanto maior esse valor, maior então vai ser essa liberdade da rede neural em atribuir cores. Então, aqui o 20, 22, a gente está se aproximando do valor que estava antes, né, que era o 35, se não me engano. E agora vamos ver valores mais altos também. Se coloca um valor muito alto, aí pode ocorrer também de começar a extrapolar, mas dá pra ver que dependendo, né, da imagem ou da resolução da imagem, varia, né, qual o valor que é mais apropriado. Acho que nesse caso o próprio valor 44 que é o mais apropriado. Não sei se eu comentei antes, mas essa imagem é da gripe espanhola, então é só para um pouco relacionado ao que a gente está passando atualmente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que foi treinada essa rede neural. Então só um momentinho que eu vou preparar aqui. Bom, então para treinamento da imagem, desse modelo, né, de colorização, a principal sacada foi a utilização desse tipo de arquitetura de rede neural chamada U-Net. Então eu vou dar um zoom em uma delas só para mostrar. Então essa arquitetura ela permite você mapear uma imagem em outra imagem. Então ela faz uso de várias camadas convolucionais, que também faz uso de uma redução de dimensionalidade. Daí, novamente, mais um conjunto de camadas convolucionais, redução de dimensionalidade, que é o max pooling, novamente, mais camadas convolucionais, redução. Então, até que aqui a gente tem um conjunto de pesos que mais ou menos resume o que essa imagem aqui representa, nesse conjunto de pesos. Então, o que ele fez aqui, primeiramente, foi o que chamam de encoding. Ele começou a comprimir informações relevantes dessa imagem nesse conjunto de pesos, e daí o resto aqui do processo foi descomprimir. Então, agora utilizar esses pesos para a representação de uma nova imagem.
Então, o processo, a continuação do processo é o oposto de antes. Então, ele vai começar a aumentar a dimensionalidade e também, novamente, fazer uso aqui de redes convolucionais. E daí aumenta a dimensionalidade, novamente, redes neurais, até que você consegue, no final, chegar em uma única imagem mapeada. E o que ele usou aqui como imagens de entrada e saída? Então, ele simplesmente pegou milhares, talvez milhões de imagens da internet mesmo. Tem uma base de dados chamada ImageNet, que foi mencionado ali o uso, mas mesmo, pode ser mesmo fontes online mesmo, pode ser fontes, imagens que não precisam ser imagens antigas, podem ser imagens atuais, e aí o que ele fez foi converter todas essas imagens para preto e branco. Então ele vai ter uma pasta com as imagens reais, né, coloridas, e a outra pasta com as imagens preto e branco. E ele utilizou como entrada a imagem, a versão, né, preto e branco da imagem, e como saída a versão colorida da imagem. E o que a rede neural aprendeu aí com isso foi a fazer esse mapeamento de cada região da imagem, né, que era preta e branca. Ele começou a aprender, né, de acordo com os exemplos que eram alimentados, mais ou menos qual seria, adivinhar, né, qual seria a melhor cor para cada região. Então, por exemplo, se a rede neural identifica uma região que parece ser um rosto, aí ela vai atribuir uma cor de acordo com os rostos que são mais semelhantes àquele que ela recebeu. Então, e também aqui faz um outro detalhe, além desse, é o uso de redes gerativas, GANs, que também é uma outra forma de, digamos, otimizar a forma de treinamento para você conseguir bons resultados, né, boas imagens. Mas é mais ou menos isso, assim, digamos, vendo por cima a forma, né, como foi criado isso. E também esse tipo de arquitetura pode ser utilizado para várias outras aplicações, não apenas para colorização de imagens. Então aqui mesmo, esse exemplo poderia ser, por exemplo, para detecção de câncer em raio-x. Então você tem uma imagem aqui, né, do raio-x e aqui uma imagem das regiões relevantes segmentadas. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu vou deixar o link, né, desse projeto aqui na descrição. E fique à vontade então para testar por conta própria, assim, colorizar com as suas próprias imagens.